A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, graças a Deus é motivo de muita alegria de poder estar aqui mais uma vez com vocês nesse canal Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Eu quero trazer um estudo aqui hoje que vai aí responder perguntas, dúvidas de algumas pessoas que estão aí meio que na dúvida, né? Quanto a um versículo que foi encontrado aí na Bíblia, lá em Eclesiastes, que diz, né? Alguém fez a pergunta, por que a Bíblia diz para não sermos demasiadamente injustos, nem exageradamente sábios? Isto nós vamos estar respondendo aqui na íntegra para você, louvado seja o nome do Senhor, que tinha essa dúvida, porque eu falo tinha, porque a partir deste momento você vai sanar essa dúvida e vai aprender na íntegra o que essa palavra está falando para mim e para você. Mas em primeiro lugar, meu amado, peço que vocês se inscrevam, aqueles que ainda não são inscritos, é claro, se inscreva aí, dê um like e compartilhe nossos vídeos com pessoas aí, com seus amigos e com aqueles que você conhece, que precisam também estar junto aí aprendendo a palavra de Deus. Alguém perguntou, existe uma frase no livro de Eclesiastes que me deixou sem compreensão. Ali ele diz para não sermos demasiadamente justos nem exageradamente sábios, pois isto traria destruição. Aí, colocar aqui, eu sempre achei que quanto mais sabedoria e mais justiça na vida de uma pessoa, isso a tornaria cada vez melhor. Sim, em parte você vai ver que realmente é bom, né? Quando a pessoa é realmente sábio e é realmente justo, né? Então, como entender esse trecho, né? Perguntando aqui, de Eclesiastes, que parece ensinar que existe um limite para a sabedoria, para a justiça e para a sabedoria. Amigos e amigas, e a todos que têm observado, né? Que tem feito essa pergunta, tem deixado essa dúvida no seu coração. A sua observação aqui, irmãos, que fez essa pergunta, é bem interessante. Sim, os escritos de sabedoria muitas vezes desafiam nossa mente, né? A reflexão bem profunda que exigem aí de nós um exame aí de apurado, bem apurado sobre a intenção do escritor quando ele diz algo, né? Vamos comigo aqui, iremos analisar o demasiadamente justo e exageradamente sábios, ensinado ali por Salomão. Ok? Por quê? Por que não ser demasiadamente justo, né? Nem exageradamente sábios? Em primeiro lugar, o texto que iremos aqui estudar diz o seguinte, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Ele faz uma pergunta, por que te destruiria a ti mesmo? Está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16. Irmão, a primeira pergunta que precisamos aqui responder é o que Salomão quer dizer. Por quê? Né? Dizer por demasiadamente justo. Por que ele quis dizer isso? E também por demasiadamente sábio. Aqui nós temos pelo menos duas possibilidades interpretativas. Ok? A primeira, Salomão, usando sua experiência de vida, né, claro, e de observação, teria entendido aqui que nem sempre ser justo significa bênçãos e nem sempre pecar gera punição nesta vida. Isto é o que veja o que diz o versículo 15 do capítulo 7 de Eclesiastes. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Ok? Ele observou na sua caminhada aí, ele viu que tem justo que morre cedo e tem perverso, pessoas más, pessoas ímpias, que se prolongam, que demoram a morrer.
Irmãos, isso aqui teria levado Salomão a pensar, que o melhor seria meio termo. Ou seja, para que ser tão justo se isso nem sempre garante bênçãos aqui? Para que ser tão sábio se isso nem sempre é reconhecido nessa terra? Isso aí foi uma observação aqui que Salomão estava talvez fazendo. É claro que esse pensamento não é bíblico, né? Lógico que não. Se essa interpretação for correta, temos aqui um erro de julgamento de Salomão, que deve ser compreendido dentro desse texto, desse contexto ali, aliás. Ou seja, o contexto de alguém que está olhando somente nessa vida. E por isso tem uma razão superficial, ok? Aquela visãozinha ali superficial. A Bíblia sempre nos chama ao mais alto padrão de justiça possível. E isso nunca é aprovado, nunca é reprovado na Bíblia, certo? Quando você tem mais alto padrão de justiça, você não é reprovado. E por que será que Salomão falou para não ser demasiadamente, não é exageradamente justo? Uma segunda visão interessante é que Salomão esteja aqui usando de uma ironia, talvez. Isso nos levaria a entender que quando ele diz demasiadamente justo e exageradamente sábio, esteja falando de pessoas que falam isso de si mesma, que pensam isso de si mesma. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu sou sábio, eu sou justa, aquele que se justifica a si próprio? Igualmente o fariseu lá, quando fazia oração juntamente com o publicano, e o fariseu fazia aquela oração se justificando a si mesmo e desprezando o publicano, e quem deve ser justificado por Deus foi justamente o publicano. Ou seja, pessoas que se acham, irmãos, muito justas e sábias e fazem disso uma autopromoção pessoal. Eu já vi muitas pessoas, eu tenho tantos anos de fundamento bíblico, eu tenho tantos anos eu estudo, eu faço isso, e aí pega muitas vezes a sua sabedoria para afrontar pessoas, para denegrir pessoas, e isto não é o que Deus quer. Então, é isso aí que destrói, certo? Que ele falou, por que te destruiria a ti mesmo? Certo? Então isso aí é usar a sabedoria, usar ser sábio e a sua justiça para querer ser o melhor, querer se aparecer. Se essa interpretação aqui estiver correta, Salomão está criticando pessoas que se preocupam demais com sua reputação em parecer justas e sábias, ao ponto de forçar atos de justiça e sabedoria extremas, para se mostrar aos outros. Eu acredito que tem vocês aqui, já viram pessoas dessa maneira, que ficam, só aceitam o que fulano de tal fala, só aceitam que ele só é bom ele pregando, só é bom ele fazendo, os outros fazendo para ele não presta. Então, isso aí é o sábio, exageradamente sábio, demasiadamente justo, e por aí se vai. Evidentemente, irmãos, que atitudes assim, digamos, vazias, logo serão percebidas e causarão o efeito contrário destrutivo, ok? Por isso que ele falou, não sei, porque te destruiria. Sendo assim, Salomão orienta aqui que esse tipo de comportamento não deveria ser adotado, pois é destrutivo, certo? Mas é aquelas pessoas que levam a vida se justificando a si mesmo, que levam a vida querendo ser santo demais, ok? Isso aí destrói, porque ele exige dos outros um grau de santidade que ele não tem. Às vezes ele pensa, ele está falando, se mostrando que é santo só para, entendeu? Só para se mostrar mesmo, mas que ele não tem nada de santidade. A meu ver, irmão, essa segunda interpretação é bem harmônica, com o texto próximo aí que nós citamos, e também com o contexto mais amplo. Por exemplo, vemos críticas duras de Jesus aos fariseus que forçavam atos de justiça para serem elogiados, certo? Então, eles forçavam esses atos de justiça para serem elogiados, visto o que foi muito criticado pelo Senhor Jesus. Então, aqui, eles forçavam esse ato de justiça só para ser elogiado, para dizer que era sábio e ser elogiado pelos outros. Então, isso aí é realmente destrutivo. Veja o que diz Mateus 23, versículos 6 e 7. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras
nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamado de mestre pelos homens. Tem pessoas que assim gostam de ser chamado de mestre, gostam, às vezes não é pastor, mas amam ser chamado de pastor. Não é, às vezes, um obreiro, um presbítero, mas ama ser chamado disso aí. E isso aí é forçar elogios, ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, dessa forma nós podemos compreender que ser justo e sábio é algo que deve brotar de um coração sincero, ok? Com objetivos sinceros, nunca para uma autopromoção pessoal, né? A curiosa, ativa, que nos leve a fazer coisas apenas para receber elogios, títulos, recompensas. Tem pessoas que se preocupam mais com o título do que com sua vida espiritual. A missão mais central da justiça e sabedoria é honrar a Deus e nos conduzir a caminhos santos que agradam ao Senhor. É para isso que há limites. Quanto mais, melhor, mais claro, da forma, né, certa que agrada a Deus. Certo? Então, quanto mais melhor, mais claro, da forma certa que agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é muito bom que a gente meditar nessa palavra, porque nós, fazendo assim, nós não vamos mais querer aparecer, querer ser melhor do que ninguém, né? Isso aí é destrutivo para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que fica aí essa palavra para você, para seu coração, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. E estaremos logo respondendo aqui mais perguntas aqui dos ouvintes aí em nome de Jesus. Que Deus abençoe, um forte abraço para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.